Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e como é tradição aqui no canal, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã a gente explica um dos maiores arcos ou sagas dos quadrinhos da Marvel e dessa vez vamos explicar Jovens Vingadores Volume 1, nós vamos explicar os capítulos de 1 a 6, que é a história de origem do grupo, uma história que se passa pouco depois do arco Vingadores A Queda, quando a equipe dos Vingadores é desfeita depois de um ataque da Feiticeira Escarlate que resultou na morte de Scott Lang, Clint Barton e Visão. Nessa história, o Rapaz de Ferro, uma variante jovem de Kang o Conquistador, viaja até o presente fugindo de sua variante maligna com a intenção de reunir os Vingadores para batalhar contra Kang, mas descobre que o grupo dos heróis mais poderosos da Terra já não existia mais. Os Jovens Vingadores, volume 1, tem 12 capítulos e hoje nós vamos explicar os primeiros 6, a parte que mostra como a equipe surgiu nos quadrinhos. E o primeiro capítulo de Jovens Vingadores começa com uma notícia no Clarim Diário falando sobre jovens heróis misteriosos que salvaram pessoas de um prédio em chamas. J. Jonah Jameson pergunta quem diabos eram esses tais jovens Vingadores. Jameson conversava com Cat Farrell, a repórter responsável pela matéria, e Jessica Jones. As testemunhas que presenciaram a cena tinham dado nomes aos 4 heróis: Thor Jr., Garoto de Ferro, Hulk adolescente e Tenente América. Jameson queria descobrir quem eram esses garotos e o que dava a eles o direito de se chamarem de Jovens Vingadores. Cat explica que foi ela quem chamou eles assim porque estavam vestidos como os Vingadores clássicos. Jessica Jones repara que o suposto Tenente América não estava vestido como Capitão América, a roupa dele estava mais para Bucky Barnes. Cat pergunta quem era Bucky e Jessica explica que aquele era o ajudante adolescente do Capitão América na Segunda Guerra. Jameson explica que quando criança ele queria ser o Bucky, todas as crianças queriam, até que o Bucky acabou sendo assassinado pelos nazistas. A partir desse momento ninguém mais queria ser o Bucky e ajudantes adolescentes passaram a ser coisa de histórias em quadrinhos, mas não existiam mais na vida real. Cat pergunta se aqueles eram os novos ajudantes dos Vingadores, mas Jessica Jones explica que os Vingadores não existiam mais e esses eram provavelmente apenas fãs adolescentes com superpoderes. Jameson questiona se os Vingadores não estariam operando secretamente, mas Jessica fala que não, que ela conhecia o Capitão América e sabia que eles tinham se dissipado. Cat lembra que Jessica também foi uma jovem Vingadora anos atrás. Jessica detestava a roupa que usava na época e fala que ia passar mal, e não era porque estava grávida. Jameson manda Jessica Jones falar com o marido herói dela, chamar o Capitão América e dar um jeito de descobrir quem eram aqueles jovens e descobrir também a história deles. Jessica e Cat saem do prédio decidindo como fariam o que Jameson pediu, e Jones explica que teria que fazer aquilo sozinha, porque a maioria das pessoas que ela precisava encontrar tinham identidades secretas e o assunto era delicado. Ela fala que não tinha tantos contatos quanto Jameson imaginava quando um vento forte bate na cara delas. Capitão América e Homem de Ferro aparecem e dizem que precisavam falar com ela em particular. Homem de Ferro pega Jessica para levar ela até um lugar reservado. Jessica pergunta como encontraram ela e o Homem de Ferro diz que o namorado dela tinha falado onde ela estava. No topo de um prédio, os três conversam e Tony Stark diz que não conheciam aqueles jovens. Capitão América fala que não podia permitir que mais jovens se machucassem ou pior, tentando seguir o exemplo dele, como aconteceu com Bucky. Jessica tenta falar que Steve não era responsável por aquilo, mas ele fala que era e que tinha que fazer com que esses jovens parassem. Steve Rogers fala que para fazer isso ele vai tentar conversar com os jovens heróis e também com os pais deles. Tony fala que se forem mutantes vão encaminhá-los para a escola do Professor Xavier. Jessica fala que são adolescentes com poderes, que não iriam ouvir e que se fosse ela na situação deles, ela tentaria ir para a mansão dos Vingadores. Homem de Ferro fala que a mansão tem um sistema de segurança tão avançado que até ele tem dificuldades de burlar. Capitão América fala que eles deveriam esperar até os jovens aparecerem novamente e tentar impedi-los antes que se machuquem ou machuquem alguém. Jessica pergunta como ela entraria em contato com eles e Tony fala para ela perguntar pro namorado dela. Mais tarde, vemos a polícia cercando a St. Patrick's Cathedral em Nova York, onde estava acontecendo um casamento e pelo menos 5 homens armados tinham invadido a festa. O casamento era da irmã de Kate Bishop. Os ladrões negociavam com a polícia e Kate estava inconformada que os policiais estavam considerando deixá-los escapar para ninguém sair ferido. De repente, os 4 jovens heróis invadem o casamento pela janela. Como eram inexperientes, a aterrissagem deles não é muito eficiente e Hulkling e Patriota acabam caindo. Rapaz de Ferro começa a tomar as armas dos assaltantes e os outros começam a atacar os bandidos. Patriota usa estrelas ninja, Billy Kaplan ataca eles com raios e Hulkling vai na base da porrada. Ted Altman, no Hulkling, toma a arma da mão de um dos sequestradores que tenta golpeá-lo por trás com uma faca. Billy tenta avisar, mas Hulkling já estava esperto e derruba o criminoso com um soco na barriga. Eles começam a sentir cheiro de queimado e percebem que um dos raios de Billy tinha causado um incêndio. Rapaz de Ferro tenta apagar o
fogo com pressa. Distraídos com o fogo, os jovens Vingadores acabam sendo golpeados pelos assaltantes. Um deles pega o Patriota e imobiliza ele enquanto o outro espanca o jovem herói. Kate Bishop percebe uma arma no chão e corre para pegar, mas acaba sendo capturada por um dos criminosos. O bandido tenta negociar enquanto faz Kate de refém, mas ela usa uma estrela ninja que pegou no chão para furar o vilão. Depois ela ataca ele e junto com os outros heróis eles conseguem derrotar a gangue. A polícia cerca os jovens Vingadores do lado de fora da catedral, acusando eles de causar um incêndio e colocar as vidas dos reféns em risco. Diversos repórteres aparecem e eles revelam seus nomes: Patriota, Hulkling, Rapaz de Ferro e Asgardiano. Jessica Jones se aproxima deles e entrega um cartão dela dizendo que era para eles ligarem para ela. Os jovens Vingadores reconhecem ela dos tempos de heroína e ficam lisonjeados que ela queria falar com eles, mas os quatro fogem voando antes de serem presos. Os quatro pousam na mansão dos Vingadores, que tinha sido recém-destruída pela Feiticeira Escarlate e desativada. Rapaz de Ferro e Patriota começam uma discussão sobre os acontecimentos da noite. Rapaz de Ferro diz que se eles não conseguiam cuidar de 5 caras armados, eles não teriam chance nenhuma quando o verdadeiro inimigo chegasse. O verdadeiro inimigo em questão era Kang, o Conquistador. Patriota, estressado, deseja boa sorte aos outros 3 e sai de lá, dizendo que precisava chegar em casa antes que a avó dele percebesse que ele tinha saído. Hulkling fala para ligarem para Jessica Jones e pedirem ajuda com essa parada do Kang. Asgardiano fala que o Clarim Diário estava chamando eles de Jovens Vingadores e eles precisavam de um nome melhor antes de ligar para Jessica, mas Rapaz de Ferro diz que não adianta porque Jessica não acreditaria nele. Hulkling e Asgardiano também resolvem voltar para casa e Rapaz de Ferro entra na mansão destruída dos Vingadores. Ele contempla a destruição do local quando de repente Capitão América, Homem de Ferro e Jessica Jones aparecem lá perguntando quem era ele e o que fazia ali. Tony pergunta como ele tinha conseguido desabilitar o alarme. Rapaz de Ferro diz que é uma longa história e eles provavelmente não acreditariam. Steve se aproxima e a armadura se defende automaticamente. Tony percebe que aquela armadura era psicocinética e Rapaz de Ferro corrige, dizendo que na verdade ela era neurocinética e que era tecnologia de pelo menos 1000 anos à frente daquele tempo. Ele tira o capacete, diz que é do século 30 e que no tempo dele é conhecido como Kang. Assim termina o primeiro capítulo. No começo do segundo capítulo vemos o pai de Kate Bishop no hospital exigindo atendimento para a filha que tinha sido feita de refém. As imagens dos jovens Vingadores apareciam na TV e a enfermeira pergunta se Kate estava machucada, mas ela diz que estava bem. O pai de Kate estava preocupado, dizendo que ela poderia ter morrido. Kate sai do hospital e senta na calçada do lado de fora. Ela fica admirando a estrela ninja que tinha usado na batalha. Dentro do hospital, o pai dela, Derek Bishop, brigava com os médicos dizendo que tinha doado muito dinheiro pro hospital e exigia atendimento imediato para a família dele. Alguém aparece atrás de Kate e fala que queria conversar com a garota da catedral. Kate pergunta quem era. A menina era Cassie Lang, filha de Scott Lang, o Homem-Formiga. Ela estava procurando pelos Jovens Vingadores. Kate fala que eles não estavam ali e Cassie pergunta para que direção eles tinham ido. Kate diz que eles tinham ido na direção do parque e Cassie deduz que eles tinham ido para a mansão, portanto. Kate pergunta se ela era uma jovem vingadora também e Cassie diz que ainda não, mas que ia se tornar uma. Kate Bishop então resolve seguir a garota. Na mansão, os heróis interrogavam o Rapaz de Ferro. Ele diz que ele ainda não era Kang, mas supostamente ele iria se tornar Kang no futuro. Jessica Jones diz que odeia Kang e toda essa parada de viagem no tempo. Tony Stark diz que ele não se parecia muito com Kang e Rapaz de Ferro diz que se ele ajustar a armadura, ela ficaria igual a do vilão. Ele faz isso e Jessica diz que preferia ele como Rapaz de Ferro. Vemos o jovem Nathaniel Richards no futuro, no tempo dele, sofrendo bullying. Um dos garotos que atacava ele estava provocando e dizendo que ele brincava com bonecos, mas Nathaniel diz que aquilo não era um boneco, era um estimuloide, um androide que ele tinha criado e que absorvia a energia cinética e crescia toda vez que ele era atacado. O rapaz que cometia bullying toma um choque e pergunta o que Nathaniel tinha feito com ele. Uma voz misteriosa diz que ele não tinha feito nada. Quem tinha atacado o rapaz que cometia bullying era o próprio Kang, o Conquistador, a versão mais velha de Nathaniel Richards. Nathaniel pede para Kang parar e Kang fala que esse rapaz tinha feito bullying com ele e atormentado ele por anos. Nathaniel pergunta como ele sabia disso e Kang pergunta o que Nathaniel sabia sobre viagem no tempo.
Kang mostra o futuro de Nathaniel pra ele. O vilão conta que viajou para o Egito Antigo, onde se tornou um faraó chamado Ramatut e foi adorado como um deus pelo povo de lá. Ele conta como se tornou Kang e também conta sobre as batalhas contra os Vingadores. Nathaniel fala que os Vingadores derrotaram Kang inúmeras vezes, mas ele responde que um homem que pode reescrever a história não pode ser derrotado e que os Vingadores eram um mero esporte pra ele. Kang fala que naquele dia o garoto que cometia bullying com ele tinha cortado a garganta dele e quase o matou. Ele passou um ano no hospital e quase fez seus pais falirem, mas dessa vez seria diferente. O jovem Nathaniel mataria o garoto. Kang explica que a armadura respondia aos pensamentos dele e era só imaginar a morte do garoto que a armadura o faria. Nathaniel se recusa, se volta contra Kang e usa a armadura para atacar sua versão mais velha. Depois ele pensa em voltar no tempo e encontrar os Vingadores para se assegurar que estaria pronto para confrontar Kang quando ele o encontrasse. No entanto, quando ele chegou naquele tempo, ele descobriu que o grupo dos Vingadores tinha se desfeito. Ele explica que tentou entrar em contato com o máximo de membros dos Vingadores que poderia, mas ninguém respondeu. Então ele usou a armadura para invadir as indústrias Stark, onde ele finalmente encontrou alguém que poderia ajudar, o Visão. Hulkling e o Asgardiano sobrevoavam Nova York procurando pelo Patriota. Eles não sabiam se Kang iria mesmo visitar aquele tempo, mas sabiam que não estavam preparados e não poderiam perder um membro da equipe. Eles encontram Eli Bradley, o Patriota, pendurado no capô de um carro com um bandido apontando uma arma para ele. O bandido consegue dar um tiro no peito do Patriota, que cai no carro, mas é salvo pelo Hulkling na hora. Hulkling pergunta para ele como ele estava e se ainda era a prova de balas. Patriota reclama que os vilões estavam escapando. Hulkling fala para ele não se preocupar, que o Asgardiano estava resolvendo isso. Billy ataca o carro com raios e Hulkling aparece por trás, erguendo o carro e arremessando os criminosos para fora. Patriota avança para cima do bandido que tinha atirado nele. Um dos criminosos aparece por trás de Hulkling e consegue fazer um corte no braço dele com uma faca. Ted joga o criminoso para longe e Billy pergunta se ele estava bem. Hulkling responde que sim, que a ferida já tinha se regenerado, mas isso não significava que não tinha doído na hora. Patriota concorda e comenta que o tiro no peito que ele levou também doeu bastante. Billy pergunta quem eram esses caras e o Patriota responde que eram traficantes que ele tinha flagrado vendendo MGH no parque, uma droga fictícia dos quadrinhos da Marvel chamada Mutant Growth Hormone, que dava superpoderes temporariamente para humanos comuns. Patriota fala que se levassem os bandidos para a polícia, eles poderiam ser presos pelo que aconteceu na catedral, então era melhor deixarem eles ali. Billy fala que o Patriota não podia sair fazendo missões sozinho e que se eles não tivessem aparecido lá, ele podia ter levado a pior. Hulkling fala que eles queriam que o Patriota confirmasse se ainda estava na equipe ou não, porque se Kang aparecesse, eles precisariam de toda a ajuda que conseguissem. Ao mesmo tempo, Kate e Cassie estavam no portão da mansão tentando entrar. Cassie explica que sabia os códigos de segurança porque já tinha morado na mansão durante um tempo com seu pai. Os códigos não estavam funcionando, mas Kate já tinha escalado o portão e estava do lado de dentro. As duas entram e Cassie vê um buraco. Ela começa a chorar. Foi ali que o pai dela morreu. Kate pergunta se Cassie queria sair dali e ela responde que não. Ela tinha que pegar as coisas do pai dela, os uniformes reservas, o capacete, porque ela queria ser a nova Homem-Formiga. Cassie fala que vai dar o tour da mansão pra Kate quando de repente um raio cai no local. Os jovens Vingadores aparecem com o Patriota dizendo que aquilo era propriedade privada e elas teriam que se retirar. Kate responde que Cassie era filha do Homem-Formiga e que eles eram quem estavam invadindo propriedade privada. Kate também fala que tinha salvado a vida deles na catedral. Patriota discorda e diz que ela só causou uma distração, mas ela responde que precisou fazer alguma coisa porque ela quase morreu graças a eles. Patriota diz que só estavam tentando ajudar e Kate diz que eram eles quem precisavam de ajuda, e as duas estavam ali para entrar para a equipe. Billy pergunta se elas tinham poderes e elas respondem que não. Cassie fala que vai pegar as coisas do pai dela, mas o Patriota diz que não vai deixar e segura ela pelo braço. Cassie fala que ele vai se arrepender se não soltar ela. Ela arremessa o Patriota para longe e diz que não tinha poderes, mas foi sequestrada tantas vezes quando criança que treinou defesa pessoal por anos. Hulkling acha que o que Cassie fez foi incrível, mas o Patriota fica furioso e manda ela ir embora para casa. Cassie fica furiosa e começa a gritar, dizendo que o pai dela era um vingador e que ela chegou a morar naquela mansão. Agora o pai dela estava morto e tudo que ela tinha para lembrar dele estava ali dentro. Cassie não se importava com quem eles eram ou que poderes tinham. Ela não ia sair dali sem as coisas do pai dela. Sem perceber, enquanto ela estava nervosa, Cassie tinha crescido para um tamanho gigante. Os jovens Vingadores olham assustados para ela, concluindo o capítulo 2. Para começar a história do capítulo 3, vemos os Vingadores chocados com a imagem do Visão. Eles achavam que o Visão tinha sido destruído, mas o Rapaz de Ferro explica que ele baixou os sistemas operacionais e arquivos do
corpo destruído do Visão na armadura dele. Eles ouvem um barulho e se perguntam o que estava acontecendo do lado de fora da mansão. Cassie tinha desmaiado em sua forma gigante. Capitão América e Tony se perguntam se aquela era mesmo Cassie, enquanto Kate tenta acordar a amiga. Steve pergunta o que tinha acontecido com Cassie e Kate explica que ela ficou nervosa, começou a crescer e desmaiou. Tony pergunta o que deixou ela nervosa e Hulkling fala que foram eles porque ela queria entrar na mansão para pegar as coisas do pai dela. Capitão América pede para Cassie acordar e ela pergunta por que ele estava tão pequeno. Ele responde que ela tinha crescido e pergunta se ela conseguiria voltar ao tamanho normal. Eles não sabiam como aquilo tinha acontecido. Steve fala para eles entrarem e Patriota diz que vai embora, mas o Homem de Ferro diz que ele não iria a lugar nenhum. Lá dentro, Jessica fala que Tony estava acompanhando Cassie até o quarto do pai dela. Capitão América pergunta se aqueles eram todos os Jovens Vingadores ou se tinham mais membros espalhados por aí. Rapaz de Ferro diz que aqueles eram todos mesmo e eles se apresentam. Kate diz que ela e Cassie não eram membros da equipe porque eles não aceitavam garotas, mas o Rapaz de Ferro explica que não era isso. Elas não faziam parte porque não estavam nos arquivos do Visão. Quando o Rapaz de Ferro baixou os arquivos do Visão, ele encontrou um programa criado para caso algo acontecesse com os Vingadores, se eles fossem destruídos ou se o grupo fosse desfeito, o Visão iria encontrar a nova geração de heróis. O Capitão América fica surpreso porque não conhecia esse programa. Rapaz de Ferro diz que cada um deles tinha algum tipo de vínculo com os Vingadores, mas eles não sabiam qual era. Billy queria contar para o Capitão América as identidades secretas deles para ver se Steve Rogers sabia quais ligações eles tinham com os Vingadores, mas o Patriota se recusa. Capitão América então fala para Kate Bishop que viu no noticiário como ela conseguiu desarmar o criminoso e agradece ela, mas pede para ela dar um momento para ele conversar com os meninos. Kate diz que estaria lá fora caso precisassem dela. Os meninos explicam quem eram pro Capitão América. Asgardiano diz que o nome dele era Billy Kaplan e que ele tinha o poder de gerar eletricidade e raios. Hulkling diz que ele tinha super força, mas não tinha os problemas de raiva e psicológicos do Hulk. Eles falam que não sabiam como adquiriram poderes, o único que sabia como ganhou poderes era o Patriota. Capitão América então pede pro Patriota falar um pouco sobre ele. O Patriota diz que não ia contar os segredos dele porque o Capitão América estava ali para impedir eles de continuar atuando. O Capitão América pergunta por que ele estava usando o uniforme do Bucky e o Patriota responde que era em homenagem ao primeiro Capitão América, o Capitão América verdadeiro. Steve percebe que ele estava falando de Isaiah Bradley e Eli tira a máscara revelando que Isaiah era avô dele. No quarto de Scott Lang, Tony pergunta para Cassie se ela já tinha alterado o tamanho dela alguma vez antes e ela responde que não. Ela diz que passou anos roubando partículas PIN do pai na esperança de ganhar poderes, mas nunca tinha acontecido nada, pelo menos não antes daquela noite. Cassie procurava pelo capacete e Tony diz que não estava ali. Quando os Vingadores se separaram, ele levou para um armazém junto com o resto das tecnologias deles. Ela pergunta por favor se ele poderia pegar o capacete e Tony diz que sentia muito, mas não. Tony fala que Cassie era muito nova e aquela vida era perigosa demais. Ele não poderia deixar que acontecesse com ela o que aconteceu com Scott. Cassie fala que o que aconteceu com o pai dela foi um acidente, mas Tony conta que não foi. Homem de Ferro diz que Scott Lang foi assassinado. Tony explica que fundou os Vingadores porque o mundo precisava de heróis na época, mas a escala das missões e o tamanho do time foram crescendo tanto que eles acabaram se perdendo. Eles estavam tão ocupados cuidando do mundo que esqueceram de cuidar deles próprios. Tudo isso veio à tona quando a Feiticeira Escarlate perdeu o controle e matou o Visão, o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga. Tony diz que já perdeu o pai de Cassie e não podia correr o risco de perder ela também. Capitão América pergunta como era possível que o neto de Isaiah Bradley fosse um super soldado. Ele fala que conhecia a história do avô de Eli, mas que quando a mãe de Eli nasceu, Isaiah ainda não tinha tomado o soro do super soldado. Eli explica que um tempo atrás ele acabou arrumando uma briga, perdeu muito sangue e o tipo sanguíneo do avô era compatível. Steve Rogers diz que reconhecia o que eles estavam tentando fazer, mas Patriota diz que sabia que o Capitão América queria impedi-los e pergunta como Steve Rogers pretendia fazer isso. De repente uma explosão acontece. Steve achava que era Cassie crescendo de novo, mas Tony aparece e diz que ela estava bem e estava com ele. Capitão América fala para os Jovens Vingadores se protegerem e deixarem que ele e o Homem de Ferro investigassem. O Growing Man aparece destruindo uma das paredes da mansão e perguntando onde estava o mestre dele. Ele ataca os heróis e Capitão América tenta falar para os jovens não darem golpes, mas ele não consegue falar a tempo e Hulkling acerta um soco poderoso no vilão. Steve fala que quanto mais ele apanha, mais ele cresce, mas Hulkling fala que aparentemente ele não estava crescendo. Capitão América comenta que aquilo nunca tinha acontecido antes e de repente, ao invés de crescer, o Growing Man se multiplica e vários clones menores aparecem no local, todos perguntando onde estava o mestre deles. Eles cercam os Jovens Vingadores que se perguntam o que fariam agora. Capitão América pergunta se
se queriam um conselho e Patriota pergunta se tinham escolha. Tony Stark responde que se quisessem sobreviver, não tinham escolha, e Steve Rogers fala para, ao invés de lutarem, tentarem imobilizar os Growing Men. A batalha começa e os Growing Men seguem perguntando onde estava o mestre. Patriota pergunta quem diabos era o tal mestre e Capitão América responde que era Kang. O Rapaz de Ferro então reconhece eles, percebe que eram os estimuloides que ele tinha inventado e tem uma ideia. Ele fala para Billy usar os outros poderes dele, que ele ainda não tinha usado, para afastar os Growing Men enquanto ele tentaria uma nova estratégia. Asgardiano faz um feitiço que afasta os estimuloides e o Homem de Ferro diz que achou que os poderes dele eram de eletricidade, não de feitiço e magia. Rapaz de Ferro tira o capacete e diz que ele era Kang, ele era o mestre dos Growing Men. Os robôs começam a emitir uma luz e Homem de Ferro pergunta o que eles estavam fazendo. Nathaniel diz que eles estavam enviando um sinal, dizendo para Kang que tinham encontrado ele. Kang estava a caminho. Eles resolvem se preparar para a batalha. Homem de Ferro diz que antes deles treinarem os jovens heróis, os Vingadores precisavam ver do que eles eram capazes sem os seus equipamentos. Tony manda eles para uma sala de treinamento e tranca a porta. Jessica pergunta quanto tempo os dois achavam que os jovens iam levar até perceber o que eles estavam fazendo. Capitão responde que levaria um tempo suficiente para eles falarem com os pais dos jovens. Billy tinha uma última pergunta para fazer, mas percebe que a porta estava trancada. Jessica Jones consegue o telefone dos pais do Asgardiano, mas nada do Hulkling. Capitão América fala que vai falar pessoalmente com a Isaiah sobre o Patriota. Homem de Ferro pergunta se eles acreditavam no Rapaz de Ferro e Capitão América diz que ele tinha tecnologia que provava o que dizia. Jessica diz que os Growing Men também reconheceram ele como mestre deles. Homem de Ferro começa a falar que eles eram apenas crianças e falar sobre Kang, mas ele é interrompido por uma voz que diz que se falar no diabo, o diabo aparece. Kang, o Conquistador, chega no presente em busca da variante jovem dele, encerrando o terceiro capítulo. O capítulo 4 dessa saga começa com a chegada de Kang na mansão. Os heróis ficam em alerta e Capitão América fala para Jessica Jones sair dali porque ela estava grávida e não poderia correr riscos em batalha. Kang fala para Jessica não ir embora ainda e Steve manda ele soltá-la, mas Kang fala que não tinha ido até lá para lutar, ele estava lá para buscar informações. Kang pergunta onde estava o garoto e eletrocuta Capitão América e Homem de Ferro. Capitão América pergunta qual garoto. Kang diz que uma variante mais jovem dele estava se escondendo naquele tempo e ele estava lá para levar o garoto de volta para o futuro. Kang também diz que os Vingadores iriam ajudá-lo, porque senão ele faria com que a gravidez de Jessica Jones terminasse ali mesmo. Dentro da sala de treinamento, os jovens heróis discutiam. Hulkling e Asgardiano faziam treinamentos físicos esperando as instruções do Capitão América e Homem de Ferro, mas Patriota diz que eles não viriam. Os dois tinham trancado os jovens ali já fazia meia hora. Com certeza estavam prendendo eles enquanto esperavam que a polícia chegasse, ou pior, os pais deles. Os jovens heróis começam a tentar abrir a porta, mas sem sucesso. Billy tenta jogar um choque para dar um curto no sistema, mas não funciona. Patriota então fala para Billy tentar usar os outros poderes dele e fazer a porta desaparecer ou tentar teletransportar eles para fora dali. Eles começam a discutir e Patriota estava nervoso, querendo sair dali de qualquer jeito. Nathaniel fala com Cassie e fala que ela conseguiria tirar eles dali, mas Cassie não sabia como. Rapaz de Ferro fala que se ela conseguia crescer, ela provavelmente poderia encolher também. Ele fala para ela passar por baixo da porta e Cassie pergunta se alguém tinha visto o que o Homem de Ferro tinha digitado no código de segurança da porta. Kate Bishop aparece de repente e responde que tinha, abrindo a porta. Rapaz de Ferro agradece por ela salvar eles pela segunda vez na mesma noite. Patriota queria sair antes que os Vingadores ligassem pra polícia ou pros pais deles, mas Kate responde que eles estavam ocupados com Kang. Kang fala para os Vingadores que se não o ajudarem a recuperar o garoto, ele vai matar Jessica Jones. Jessica fala para ele nunca ameaçar uma mulher grávida, especialmente uma com poderes, e dá um chute no vilão pegando a arma da mão dele. Kang fala que estavam perdendo tempo e que se ele não levasse o garoto de volta, ele próprio deixaria de existir e os heróis nunca teriam conhecido ele, o que iria alterar completamente aquela realidade. Os Vingadores falam que não achavam isso tão ruim assim, mas Kang fala para eles pensarem bem, que a realidade em que estavam já estava se alterando. Kang fala que enquanto o garoto permanecesse lá, toda aquela realidade iria continuar alterada e pelo visto não tinha mudado para melhor. Nova York estava
completamente destruída, um cenário pós-guerra. Kang pergunta se os Vingadores estavam dispostos a assumir a responsabilidade por todas aquelas mudanças. Kate fala que quando ela saiu de lá, os Vingadores e Kang estavam só conversando. Nathaniel fala que eles tinham que ir logo pra lá, mas Hulkling fala que era justamente ele quem Kang estava procurando. Nathaniel fala que ele estava procurando pelo jovem Kang, mas ele era o Rapaz de Ferro. Kang não ia reconhecê-lo. Kate aparece com novos trajes, misturando os visuais de Gavião Arqueiro e Arpia e pergunta o que eles estavam esperando. Kate também estava com a espada do espadachim Jax Duquesne. Eles perguntam onde ela tinha encontrado tudo aquilo e Kate diz que os códigos de segurança do Homem de Ferro também tinham aberto os quartos e ela pegou todas as armas que conseguiu achar. Patriota diz que não importava quantas armas ela tinha, ela não iria com eles. Kate fala que é melhor ele começar a tratar ela melhor, ou ele não ganharia o presente dele. Kate Bishop pega o antigo escudo do Capitão América e entrega pra Eli. Jessica repara que os uniformes do Capitão e do Homem de Ferro estavam diferentes e Steve fala que os dela também. Ela estava com o antigo uniforme dela dos tempos em que era chamada de Jewel, mas o pior, o uniforme servia e ela não estava mais grávida. Jessica parte pra cima de Kang furiosa perguntando o que ele tinha feito com o bebê dela. Kang fala que se Jessica quisesse o bebê de novo, ela teria que ajudá-lo a achar o garoto. Capitão então concorda e diz que vão entregar o garoto pra Kang. Os jovens Vingadores viram o que Steve falou e estavam decepcionados. Eles começam a andar por túneis na mansão. Nathaniel fala que não era um vilão como a versão futura dele e que pretendia continuar assim. Kate responde que sentia muito, mas se ele não voltasse, todas aquelas mudanças no mundo continuariam e o bebê de Jessica Jones deixaria de existir para sempre. Então Nathaniel deveria voltar pro tempo dele. Cassie e Billy ficam surpresos, mas Hulkling concorda com Kate. Patriota diz que eles eram um time e só sairiam dessa se permanecessem unidos. Nathaniel consulta a inteligência artificial do Visão que estava na armadura dele e lidera o grupo por um corredor que levaria eles até um alçapão em frente ao portão da mansão. Na hora que eles saem pelo alçapão, Kang, Capitão América, Homem de Ferro e Jessica Jones esperavam por eles ali. Rapaz de Ferro diz que não ia voltar com Kang, mas Capitão América diz que ele infelizmente não tinha escolha. Steve completa dizendo para Rapaz de Ferro confiar nele que aquela era uma luta que ele não conseguiria ganhar. Nathaniel diz que tinha ido atrás dos Vingadores procurar por ajuda e que esse era um erro que ele jamais ia cometer novamente. Ele sai voando e Kang diz que iria atrás dele, mas o Homem de Ferro fala que Kang não ia a lugar nenhum. Capitão e Jessica ficam de olho em Kang enquanto o Homem de Ferro ia buscar Nathaniel. Hulkling se pendura na perna de Tony Stark dizendo que não iria soltar, então o Homem de Ferro diz que torcia para que Hulkling conseguisse voar e solta uma rajada de energia no peito do jovem herói. Hulkling despenca no chão e todos correm para ver se ele estava bem. Capitão fica impressionado e Jessica pergunta se Hulkling era humano. Hulkling estava com uma aparência humana e Asgardiano explica que ele era um metamorfo. Ted diz que não era um metamorfo dos bons naquele momento e que ficaria bem depois de um tempo. Ao mesmo tempo, o Homem de Ferro e Rapaz de Ferro travavam uma batalha nos ares. Nathaniel acerta uma rajada de energia em Tony, mandando ele pra longe. Rapaz de Ferro aparece carregando o Homem de Ferro nos braços, na frente de todos, dizendo que Tony estava inconsciente, mas estava bem. Nathaniel fala pra Kang que não era um assassino, mas Kang fala que ele era um guerreiro. De repente, Nathaniel ataca os Jovens Vingadores e se pergunta por que aquilo estava acontecendo. Kang diz que tinha tomado o controle da armadura. Como Nathaniel tinha roubado a armadura dele, mas tinha sido ele quem tinha construído, agora que ele estava próximo da armadura, Kang conseguia controlar ela mentalmente. Rapaz de Ferro manda os Jovens Vingadores correrem e a armadura começa a brilhar até que uma explosão enorme acontece. Para finalizar esse capítulo, vemos os Jovens Vingadores e os Vingadores todos desacordados ao fundo, enquanto Kang estende a mão para o jovem Nathaniel Richards e fala que era hora de voltarem para o futuro. Rapaz de Ferro fica assustado, olhando para Kang sem reação. Na primeira página do capítulo 5, vemos Kang falando pro Rapaz de Ferro que tudo o que estava acontecendo era culpa dele. Quanto mais tempo os dois passarem juntos naquela linha do tempo, mais instável ela vai ficar. Rapaz de Ferro pergunta de Cassie, que tinha desaparecido na explosão, mas Kang fala que não importava. Quando atravessarem o portal, os amigos dele vão voltar a ter as vidas que tinham antes de conhecê-lo. Cassie tinha diminuído e começa a crescer na frente deles, falando pro Rapaz de Ferro não ir. Ela empurra Kang para dentro do portal, mas o vilão puxa ela pela perna. Nathaniel segura a mão de Cassie e puxa ela, tirando a garota do portal. Ela agradece e dá um beijo em Nathaniel, mas depois pede desculpas pelo beijo. Nathaniel diz que ela não tinha que pedir desculpas, então Cassie dá outro beijo nele. Nathaniel fala que provavelmente Kang já estava voltando para aquela linha do tempo e ele iria continuar voltando até que o Rapaz de Ferro fosse com ele. Ele diz que ia voltar pro futuro, que o mundo tinha virado um caos por causa da chegada dele lá. Se ele fosse com Kang, tudo voltaria a ser como era antes dele ter
ter chegado. Os Jovens Vingadores começam a se perguntar então se iam se conhecer e se ainda seriam Jovens Vingadores, mas Nathaniel diz que provavelmente não. Cassie não queria que o Rapaz de Ferro voltasse pro futuro e Patriota diz que tinha que ter outro jeito. Eles começam a pensar em planos para se esconder de Kang, mas Nathaniel diz que Kang poderia rastrear a armadura, então Kate fala para ele tirar ela. Os Jovens Vingadores começam a tirar a armadura de Nathaniel, que diz que ficaria totalmente sem poderes, mas Cassie diz que eles o protegeriam. Kate pergunta o que aconteceria com Capitão América, Homem de Ferro e Jessica Jones. Kang aparece dizendo que se o garoto não voltasse com ele mataria os Vingadores. Os Jovens Vingadores decidem lutar contra Kang e Patriota fala que era para usarem todos os poderes sem se segurar. Kang fala que estava cansado de brincar com essas crianças e Patriota diz que era uma pena porque eles estavam só começando. Os Jovens Vingadores avançam na direção de Kang, que conjura um campo de força ao redor dele e começa a atirar. Um dos raios de Kang ia acertar Kate Bishop, mas o Patriota se joga e tira ela do caminho. Ela fala que ele salvou a vida dela e responde que agora estavam kits. Patriota diz que tinham que desarmar Kang e tenta ativar o software do Visão na armadura do Rapaz de Ferro. Kate fala pra ele colocar a armadura no chão porque Kang podia controlar ela, mas quando o Patriota larga a armadura, uma luz amarela se acende. Patriota fala que vai distrair Kang e fala para Cassie fazer o que ela tinha que fazer. Os Jovens Vingadores falam pro Asgardiano conjurar um feitiço e desarmar o campo de força de Kang. Ele fala que não conseguia se concentrar porque estava mais preocupado em se manter vivo. Hulkling dá um apoio psicológico e Billy resolve tentar fazer o feitiço. Ele voa na direção de Kang tentando conjurar o feitiço para desarmá-lo e um clarão toma conta do local. O feitiço acaba funcionando e Kate fala que agora eles só precisavam tirar as armas da mão dele. Billy fala que era impossível, que a armadura de Kang tinha um componente transtemporal que fazia com que ele pudesse pegar qualquer arma de qualquer período da história automaticamente. Kate então fala que só precisava acertar esse dispositivo. Ela tira uma flecha e acerta em cheio. A armadura de Kang começa a dar erro e Patriota pergunta pra Kate como ela tinha conseguido aquilo. Kate fala que se eles sobreviverem ela vai mostrar como, mas Patriota responde que sem a armadura Kang não tinha poderes. Ele avança com tudo, mas Kang segura o golpe dele e fala que o Patriota estava o subestimando demais. Kang imobiliza o Patriota e Kate fala para o vilão soltá-lo. Kang fala que ele já tinha causado danos demais, tinha destruído a armadura e impossibilitado ele de voltar para o tempo dele e restaurar a linha do tempo. Ela fala que isso não era nada mal para uma garota sem poderes e tenta atacar Kang com a espada do espadachim, mas Kang consegue desviar, derrubar Kate e tomar a espada da mão dela. Ele coloca a espada no pescoço de Kate e pergunta onde estava o Rapaz de Ferro. Nathaniel responde que estava ali e aparece desarmado e se rendendo. Ele fala que se Kang deixasse os amigos dele em paz, Nathaniel voltaria para o futuro com ele. Kang fala que precisariam da armadura dele. Nathaniel fala que se Kang soltar Kate e colocar a espada no chão, ele entrega a armadura. Ele vai falar com Kate e fala que tinha uma coisa que ela precisava saber. Ele não era o Rapaz de Ferro. Ted se transforma de volta em sua forma de Hulkling e acerta um soco poderoso na cara de Kang. O vilão sai voando, mas consegue pegar a espada de novo e Cassie, em forma gigante, tenta pegá-lo. Ele esquiva e Patriota, Hulkling e Asgardiano avançam. Patriota fala para Kang que se ele machucar Cassie, ele vai morrer. Kang consegue se defender dos ataques e fala que os Jovens Vingadores não estavam entendendo. Se Kang morresse, o mundo como eles conhecem morreria também. Kang se prepara para dar um golpe com a espada nos jovens enquanto Billy tentava conjurar um feitiço, mas de repente uma rajada de energia acerta Kang pelas costas. Visão aparece reconstituído a partir da armadura do Rapaz de Ferro. Visão diz que Kang tinha sido identificado como um viajante no tempo do século 30. Ele não pertencia àquele tempo e deveria retornar para sua era imediatamente. Visão ataca Kang, que usa a espada para se defender. Depois o androide desarma o vilão. Kang fala que tinha a intenção de voltar para o seu tempo e aperta dois botões brilhantes no pescoço do Visão. A armadura volta para o controle de Kang e ele fala que agora que tinha controle da armadura novamente, ele ia perguntar só mais uma vez antes de matar os Jovens Vingadores: onde está o Rapaz de Ferro? O escudo do Capitão América atinge Kang e derruba ele. Steve Rogers avança e manda Kang largar o rifle. Kang usa o rifle que tinha em mãos para atirar e mata Capitão América, Homem de Ferro e Jessica Jones. Com os três Vingadores mortos, ele se vira para os Jovens Vingadores e pergunta quem seria o próximo. Rapaz de Ferro aparece com a espada do espadachim, dizendo que Kang era o próximo.
Por trás do vilão, Nathaniel usa a espada para perfurar o peito de Kang, assassinando o Conquistador. Esse é o fim do capítulo 5. E chegamos no capítulo 6, a última parte da história de origem dos Jovens Vingadores. Esse capítulo começa com a equipe em choque porque o Rapaz de Ferro tinha matado Kang. Nathaniel diz que Kang tinha assassinado o Capitão América, Homem de Ferro e Jessica Jones e ia matar os Jovens Vingadores também, então ele fez o que tinha que fazer. Naquele momento, os Jovens Vingadores reparam que a realidade estava se alterando. A mansão dos Vingadores aparentemente tinha voltado a ser o que era antes do ataque de Wanda, mas Hulkling percebe que tinha algo diferente. Eles veem estátuas dos Vingadores e Kate repara em lápides no quintal. Todos os Vingadores estavam mortos. Eles se perguntam o que deveriam fazer e Patriota diz que Nathaniel tinha que voltar para o futuro e se tornar Kang. Nessa altura, eles já não estavam mais pedindo, estavam obrigando Nathaniel ou o mundo estaria perdido. Cassie repara que a lápide do pai dela não estava mais lá. Talvez Scott Lang ainda estivesse vivo. Cassie pergunta se era possível e Billy diz que se todos os Vingadores estavam mortos, tudo era possível. Era possível até que o pai de Cassie estivesse vivo, mas nunca tivesse conhecido a mãe dela, o que significa que ela poderia nunca ter nascido e se esse fosse o caso, ela provavelmente começaria a desaparecer em breve. Billy também diz que de acordo com o Visão, ele e Ted também tinham alguma relação com os Vingadores, então eles também poderiam acabar desaparecendo. Nathaniel pede para darem 1 hora para eles descobrirem o que estava rolando. Patriota diz que eles não tinham 1 hora e fala que Kang tinha dito que a armadura poderia levar Nathaniel de volta. Nathaniel fala que não vai voltar ainda, mas Patriota diz que vai reativar o Visão e mandar ele levar Nathaniel de volta de qualquer jeito. Eli também diz que Billy ia conjurar um feitiço para Nathaniel esquecer que tudo aquilo aconteceu e assim eles iriam restaurar o mundo, mesmo se isso significasse que eles nunca seriam Jovens Vingadores de novo. Billy começa a conjurar o feitiço para apagar as memórias de Nathaniel e o Rapaz de Ferro pede por favor para ele não fazer isso. Nathaniel pega Asgardiano pelo pescoço e ameaça ele, mas Hulkling avança para proteger Billy e ataca Nathaniel. Billy começa a desaparecer e Hulkling fica furioso perguntando o que Nathaniel tinha feito com ele. Patriota explica que não foi Nathaniel, foi o fluxo do tempo. Ted avança para atacar novamente, falando para Nathaniel trazer Billy de volta, mas ele também começa a desaparecer. Nathaniel começa a chorar e se pergunta o que ele tinha feito. Cassie diz que vai ficar tudo bem, mas ele precisava voltar urgentemente pro futuro. Nathaniel fala pro Patriota cuidar da armadura, que ele não poderia levar ela com ele ou isso afetaria o fluxo temporal também. A armadura se refaz na forma de Visão novamente e Nathaniel pede pra Visão mandá-lo de volta para seu tempo. Visão cria o portal e Nathaniel pede pra ele cuidar dos amigos dele. Nathaniel pede desculpas pra todos. Patriota diz que ele não precisava pedir desculpas. Nathaniel diz que quando voltar não vai se lembrar de nada e vai se tornar Kang o Conquistador, então já estava pedindo desculpas antecipadamente. Cassie diz que quando se encontrarem novamente, eles vão lembrá-lo de tudo. Ela dá um beijo de despedida em Nathaniel. Rapaz de Ferro fala que amou ser um dos Jovens Vingadores, se despede e atravessa o portal para voltar pro tempo dele. Depois que Rapaz de Ferro atravessa o portal, Cassie repara que os uniformes deles não tinham mudado. Eles ainda eram Jovens Vingadores. Eles se perguntam se Nathaniel não tinha se tornado Kang no futuro, mas reparam que a mansão tinha voltado a ficar destruída como estava antes. Patriota vê uma luz azul e sente que podia ser Billy usando seus poderes. Os jovens encontram Billy e Ted, além de Capitão América, Jessica Jones e Homem de Ferro. Eles se perguntam como se lembravam de tudo que tinha acontecido, mas Patriota percebe que aparentemente tudo tinha voltado a ser como era antes de Kang aparecer naquele tempo atrás do Rapaz de Ferro. Os Jovens Vingadores perguntam para o Capitão América se iam mesmo treinar eles ou se aquilo era só papinho para impedi-los de usarem seus poderes. Capitão América diz que eles tinham se provado heróis naquela noite, mas se usassem aqueles uniformes novamente no futuro, ele e o Homem de Ferro fariam de tudo para pará-los. Cassie diz que eles poderiam ajudar os Vingadores e podiam ser treinados pelo Capitão América, mas Tony Stark fala que não poderiam treiná-los sem o consentimento dos pais de cada um. Os Jovens Vingadores ficam abatidos e resolvem voltar para casa, mas Steve diz que antes de irem, deveriam deixar todos os equipamentos lá. Escudo, arco, flechas, estrelas ninja. Quando eles partem, Steve pergunta para Jessica, Tony e Visão se estavam fazendo a coisa certa. Hulkling fala que foi bom enquanto durou. Kate fala que não tinha acabado ainda, que eles podiam treinar por conta própria e que tinha muita gente no mundo que precisava da ajuda deles. Eles não podiam parar só porque o Capitão América achava eles muito novos. Asgardiano ia dar carona voando para todos
eles até suas casas, mas Patriota resolve voltar de metrô. Eli achava que aquele era o fim dos Jovens Vingadores, mas Kate fala que só seria se eles quisessem que fosse. Ela também pega uma estrela ninja que tinha conseguido esconder do Capitão América e entrega para o Patriota. Semanas depois, os Jovens Vingadores se reúnem novamente. Kate e Cassie dizem que deveriam retomar as atividades, que a única coisa que Capitão América e Homem de Ferro poderiam fazer seria contar para os pais deles que eles tinham superpoderes, e os pais provavelmente não acreditariam. Eles ainda podiam ser Jovens Vingadores. Kate fala que queria mostrar uma coisa para os meninos. Enquanto caminham pelas ruas de Nova York, os Jovens Vingadores começam a decidir novos codinomes. Kate fala que Asgardiano precisava de um novo nome porque ele não era Asgardiano de fato, e sugere que ele passasse a ser chamado de Wicano. Billy gosta da ideia. Cassie diz que passaria a ser chamada de Estatura. Hulkling e Patriota continuariam com os mesmos nomes porque faziam total sentido, mas Kate ainda não tinha um codinome porque não se sentia confortável em tomar o nome do Gavião Arqueiro. Eles chegam em um prédio abandonado, uma antiga editora do pai de Kate, chamada Bishop Publishing. Kate diz que aquele seria o novo quartel-general dos Jovens Vingadores e que tinha usado a fortuna do pai dela para criar novos uniformes e equipamentos para eles. Os jovens heróis começam a vestir os novos uniformes e se perguntam se deveriam contar para os pais deles que eram heróis, porque teriam que fazer isso em algum momento. Capitão América não ia aprovar aquilo mesmo se contassem para os pais, mas isso nunca tinha impedido eles antes. Os Jovens Vingadores saem do prédio com seus novos visuais e equipamentos e assim termina o 6º capítulo da saga e a história de origem dos Jovens Vingadores. E eu já vou deixar avisado aqui que daqui uns meses nós vamos explicar a segunda parte de Jovens Vingadores Volume 1, os capítulos 7 ao 12, que tem novos membros se juntando à equipe e batalhas muito maiores com inimigos e aliados poderosos, mas ainda tem algumas sagas importantes pra gente comentar antes, então fiquem ligados. Agora é a hora de algumas curiosidades sobre esse arco. Uma curiosidade interessante é que todos os membros dos Jovens Vingadores apareceram pela primeira vez nos quadrinhos justamente no volume 1 dessa história, com exceção de Cassie Lang, que foi introduzida muito antes, na revista Marvel Premiere número 47, em janeiro de 1979. Outra curiosidade bacana é que Capitão América e Homem de Ferro estavam montando a equipe dos Novos Vingadores ao mesmo tempo, simultaneamente a essa história. Então é isso, galera, esses são os primeiros 6 capítulos de Jovens Vingadores Volume 1, e vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã tem um novo arco aí, ou saga, explicado em detalhes que nem foi nesse vídeo, e no próximo Expliquadrinhos nós vamos explicar o Cerco. Então anotem na agenda, dia 3 de novembro de 2022, o Cerco, uma saga de 2010 que é a conclusão, o fim da Era da Marvel, conhecida como Reinado Sombrio, uma época em que Norman Osborn estava no comando de todas as equipes de heróis do planeta. O Reinado Sombrio teve início logo após o fim de Invasão Secreta, quando Osborn, por ter matado a rainha dos Skrulls e encerrado a invasão, acaba virando líder da Hammer, que era a agência substituta da SHIELD, e ganhando poder sobre os Vingadores, Thunderbolts e Iniciativa, entre outros. Na saga do Cerco, Loki manipula Norman para tentar uma invasão a Asgard, que na época ficava localizada dentro dos Estados Unidos. Capitão América e diversos outros heróis se rebelam contra Osborn e o resultado é uma guerra fantástica. Então não esqueçam de anotar na agenda de vocês, 3 de novembro de 2022, às 11 horas da manhã, o Cerco explicado em detalhes. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, porque tem várias sagas explicadas aqui, assim como essa, né? Várias sagas explicadas em detalhes. Temos guerras secretas, tanto a de 1984 quanto a de 2015, que provavelmente vai ser adaptada nos próximos Vingadores aí, né? Então nós já temos essas duas sagas explicadas, também temos Invasão Secreta em detalhes para quem quiser conferir. Tem muitas outras sagas, a gente tem até uma playlist em ordem cronológica para quem quiser conferir aí os acontecimentos dos quadrinhos da Marvel. A gente vai adicionando as histórias na ordem certinha que foram lançadas nos quadrinhos, então não esquece de se inscrever no canal, porque também tem muita análise de trailer, react, tem teorias, comentários sobre cada episódio de cada série da Marvel que sai. Enfim, aqui é tudo sobre Marvel, então não esquece de se inscrever para não perder nosso conteúdo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!